Hoje no Cine Resenha vamos assistir um filme cheio de adrenalina. Um jovem piloto recém-saído da prisão deve voltar para o pai que o abandonou e navegar pelo perigoso mundo das corridas e recuperar sua vida. O filme começa com uma corrida de rua ilegal. Durante a corrida, o som da sirene se aproximando alarma os pilotos, e logo a área está inundada com carros de polícia. Ace, um dos pilotos, tenta escapar, mas cai de sua moto, levando a sua rápida prisão. A cena muda para Ace, que está falando com sua agente de condicional enquanto está na prisão. Ela diz que encontrar um emprego será desafiador e sugere que as obras de construção podem ser sua única opção. No entanto, Ace está desinteressado e só pergunta quando poderá pegar sua moto de volta. Assim que ele é liberado, sai com sua moto. Ace chega a um local onde uma corrida está prestes a começar. Ele está entre os espectadores e percebe um homem na multidão, reconhecendo o mesmo através do capacete. Depois da corrida, Ace se aproxima de um dos pilotos, Dean Miller, seu pai. Ace tenta iniciar uma conversa, mas Dean é inicialmente desdenhoso, não reconhecendo Ace até que ele menciona sua mãe, Laura. Percebendo quem é Ace, Dean ainda tenta ignorá-lo, dizendo que não é o melhor momento. Ace persiste, e eventualmente Dean sugere que vão para um bar próximo chamado Maggie para conversarem e tomarem uma cerveja. Mais tarde naquela noite, Ace encontra Dean no bar como planejado, mas Dean age de forma irresponsável, flertando com mulheres na frente de Ace, o que o frustra. Ace decide ir embora, e Dean o segue tentando acalmá-lo, mas Ace não está interessado em ouvir desculpas. Ace então sugere que eles fumem e conversem. Durante a conversa, Ace revela seu verdadeiro propósito: ele quer correr profissionalmente. Dean é cético, apontando o quão difícil é entrar no esporte, especialmente na idade de Ace, já que a maioria dos pilotos é muito mais jovem. Então ele vai embora com raiva, mas Dean se oferece para ajudar, convidando ele a levar sua moto para a loja de velocidade Legacy, onde Dean trabalha. Ele se oferece para ajustar a moto de graça, e Ace concorda em ir no dia seguinte. Na loja, Dean apresenta ele ao dono. Assim então leva Ace para os fundos e mostra-lhe algumas motos, incluindo uma muito boa. Ace pergunta se pode andar nela, e os dois saem para andar de moto juntos. Durante o passeio, Dean percebe que ele está sendo imprudente e manda ele parar. Du avisa com raiva que seu comportamento poderia levá-los à morte, mas Ace descarta a preocupação, sugerindo que Dean estava apenas chateado por perder. Apesar da atitude de Ace, Dean concorda em levá-lo para a pista, mas enfatiza que a corrida exige disciplina, avisando que se ele agisse de forma imprudente novamente, a parceria terminaria. Na manhã seguinte, Dean dá a ele uma jaqueta de corrida, e eles saem para treinar. Durante a corrida, Ace bate sua moto, e Dean zomba dele e diz para Ace carregar a moto no caminhão antes de saírem da pista. De volta ao motel, Ace pergunta a Dean o que fazer com a moto danificada. Ele aconselha, sem rodeios, a desmontá-la em partes e ganhar algum dinheiro. Ele, desesperado, explica que a corrida é sua única esperança depois de 6 meses na prisão. Dean, embora inicialmente cético, concorda em treinar Ace sob condições rigorosas, dizendo para ele aparecer na loja na segunda-feira de manhã, pronto para começar. Na manhã seguinte, Ace visita uma lanchonete, onde uma garçonete o reconhece. Ela pergunta sobre sua moto, e ele conta que a bateu. Ela pergunta onde ele mora, pois percebe que é novo na cidade. Antes de sair, ele a convida para um encontro, e ela inicialmente se recusa, dizendo que não sai com clientes, mas depois lhe dá o número, logo após ele prometer que não comerá lá novamente. Ace vai para a loja para encontrar Dean, que lhe dá uma nova moto e ele promete pagar de volta. Enquanto Dean trabalha na moto, ele compartilha um pouco de seu passado com Ace. Durante a conversa, Abel chega e informa Dean que alguém está lá para vê-lo. A Abel oferece a Ace um emprego, que ele aceita com satisfação. Então começa a trabalhar na loja com Abel, que mantém um olhar atento sobre suas interações com os clientes. Enquanto isso, Ace continua seu treinamento com Dean. O mesmo começa a instruir por meio de um fone de ouvido durante os treinos, mas ele rapidamente acha isso irritante e o desliga. Mesmo assim, Dean continua seu treinamento diariamente e ele melhora constantemente. Após uma sessão de treino, Dean e Ace conversam. Dean reflete sobre o quanto está se divertindo, admitindo que havia esquecido a alegria de pilotar depois de tantos anos competindo. Dean então diz a ele que acredita que ele está pronto para sua primeira corrida, e Ace concorda confiantemente, sentindo-se preparado para o desafio que está por vir. Ace se encontra com Camila, a mulher do restaurante, para beber. Eles conversam sobre motocicletas, com Camila expressando sua crença de que elas são perigosas. Ela também compartilha que está estudando para se tornar enfermeira. Quando ela sugere que dancem, Ace hesita, admitindo que não sabe dançar, mas ela o convence, e eles acabam dançando e se beijando. Na manhã seguinte, Ace foi para a pista para sua primeira corrida.
Enquanto se preparavam, outros 2 pilotos, Bob e Cody, apareceram. Dee apresentou ele como o mais novo piloto da equipe Legacy, e algumas provocações ocorreram entre os pilotos. Bob e Cody, representando a performance selvagem, mencionaram suas altas expectativas e as atualizações recentes de seus equipamentos, estabelecendo o clima de rivalidade. A corrida começou com Dee na plateia, torcendo entusiasticamente por Es. À medida que a corrida progredia, ele assumiu a liderança, e Camila, que também estava na multidão, aplaudiu animada. Após uma competição acirrada, Es saiu vitorioso. Dee, orgulhoso, gritou para o público, reivindicando Es como seu filho. Es recebeu um troféu pela vitória e após a cerimônia, Camila se aproximou para parabenizá-lo. Dee se apresentou como treinador e pai de Es. Camila mencionou que tinha um turno à noite, e ele a acompanhou para fora da pista. Ela perguntou por que Es não havia mencionado seu pai antes, ao que ele respondeu simplesmente que era complicado. Após um breve adeus, Camila o beijou e entrou no carro. Mais tarde naquela noite, Dee e Es foram a um bar para comemorar a vitória dele. Es agradeceu a Dee por tudo, e o mesmo respondeu dizendo que não teria ajudado se não acreditasse no talento dele. Eles brindaram a vitória e a jornada que estava por vir. Dee, animado, anunciou no bar que Es havia vencido sua primeira corrida e incentivou qualquer um que quisesse pagar uma bebida para ele. Na manhã seguinte, Es chegou atrasado ao trabalho, cheirando a bebida. Abel o chamou para o escritório, apontando que ele havia saído para comemorar após sua primeira corrida e agora estava 2 horas atrasado. Es se desculpou, prometendo que não deixaria isso acontecer de novo. Abel, decepcionado mas compreensivo, avisou a Es que Dee não era seu pai e que ele precisava manter o foco. Es garantiu que estava lá para correr e não o desapontaria. Mais tarde, ele mencionou o problema para Dee, que ofereceu a ele sua R6 para correr, explicando que suas próprias costas estavam muito machucadas para continuar. Dee encorajou Es a avançar para a classe 600, competindo em níveis mais altos e fazendo dinheiro de verdade, acreditando no potencial dele. No dia seguinte, Es levou Camila para um lago onde conversaram. Camila achou que Dee parecia legal, mas ele explicou que o tinha acabado de conhecer e que só o procurou para correr, não para construir um relacionamento. Camila compartilhou suas próprias experiências com o pai, revelando como finalmente o perdoou por sua própria paz de espírito. Es e Camila passaram a noite juntos na casa dela. Pela manhã, eles foram surpreendidos com uma batida na porta. Camila rapidamente disse a ele para se vestir, e depois que o mesmo fez isso, viu Camila com um garotinho e sua mãe. Ela apresentou o menino como seu filho, Léo. Mais tarde, depois de mostrar para Léo sua moto, os dois tiveram um momento a sós, onde ele perguntou por que ela não havia contado a ele sobre seu filho. Camila admitiu que tinha medo de assustá-lo e reconheceu que foi egoísmo dela. Es a tranquilizou dizendo que Léo parecia um menino doce, e mencionou que precisava ir para a pista prometendo ligar para ela. Ele foi para a pista para começar a treinar com sua nova moto, mas achou difícil. Ele disse a Dee que a moto não estava correspondendo. Dee, frustrado, lembrou Es de que a nova moto era uma máquina de corrida de $50.000 e expressou descrença por não atender às expectativas dele. Es sugeriu que deveria ficar com a moto gêmea para ganhar mais experiência antes de passar para a nova. Dee, no entanto, insistiu, enfatizando que se ele terminasse entre os 3 primeiros no Super Esporte aberto, ele se qualificaria para os nacionais, atraindo mais patrocinadores, algo que ele sempre quis. Es passou um tempo com Camila e Léo, onde Camila se abriu sobre o pai de Léo, explicando que ele não era envolvido na vida do menino. No dia seguinte, Camila e Léo vieram assistir à corrida de Es. Antes da corrida, Dee abordou Es e mencionou que não sabia que Camila tinha uma criança. Após um breve reconhecimento, Dee mudou a conversa, instruindo Es a tirar Cody da pista. Ele criticou Cody por ser um piloto mimado que representava um perigo para os outros, sugerindo que ele faria um favor a todos ao tirá-lo da corrida. A corrida começou, e Es seguiu as instruções de Dee para tirar Cody. No entanto, as tensões aumentaram, levando a uma briga entre Dee e Cody, com Es juntando a briga. Vendo o caos, Camila rapidamente saiu da cena. Ele tentou impedi-la, mas ela foi embora sem falar com ele. Mais tarde, Abel confrontou Dee, acusando-o de desonrar tanto a loja quanto o esporte ao incentivar o comportamento imprudente de Es. Dee argumentou que ele estaria no pódio se tivesse seguido as instruções, mas Abel, não impressionado, exigiu que Dee removesse o nome da Legacy das corridas de Es. Abel criticou Dee por se apegar às glórias passadas e por arruinar sua carreira após a lesão. Dee retrucou, insistindo que não precisava de Abel e estava determinado a levar Es ao topo, enquanto Abel alertou que Dee poderia estar arrastando Es para baixo. No bar, Dee disse a ele que estava saindo da loja e queria que Es fosse com ele. Mas Es se preocupou com o dinheiro, e Dee o tranquilizou,
dizendo que tinha o suficiente para cobrir os custos. Ele pediu que Es morasse com ele para que pudessem treinar em tempo integral e garantir uma vaga em uma equipe de corrida, o que abriria portas para grandes acordos de patrocínio. Quando Es hesitou, Dean o alertou para manter o foco, insinuando que se envolver demais com Camila poderia descarrilar seu futuro. No dia seguinte, Es foi à loja e se desculpou com Abel pela briga, dizendo que estava indo embora porque precisava treinar em tempo integral. Ele se mudou para a casa de Dean. Dean mostrou-lhe onde ficaria e disse que o treinamento começaria na manhã seguinte. Es e Dean retomaram o treinamento, mas ele teve dificuldades para se acostumar com a nova moto. Com o tempo, a frustração de Dean aumentou, mas ele tentou acalmar Es compartilhando suas próprias experiências. Mais tarde, ele foi até Camila para se reconciliar, mas ela expressou preocupação após vê-lo se envolver em uma briga, dizendo que não o queria perto de seu filho. Ela também o confrontou por não ter contado que esteve preso, revelando que foi Dean quem mencionou isso. A conversa se transformou em uma discussão, com Es acusando Camila de querer um pai para Léo e dizendo que ela estava atrapalhando seu caminho. Machucada, Camila pediu para ele ir embora. Es voltou para a casa de Dean e perguntou o que tinha acontecido entre ele e sua mãe. Dean explicou que conheceu a mãe dele na igreja, e eles se divertiram juntos, o que resultou na gravidez dela. Dean admitiu que não ficou feliz com a notícia da gravidez e escolheu sair em vez de assumir a paternidade, priorizando as corridas em vez das responsabilidades familiares. Essa revelação deixou Es profundamente chateado, e os dois se desentenderam. Quando ele estava prestes a sair, Dean desabou em lágrimas, confessando que estava com medo de ser pai. Naquela noite, Es participou de uma corrida ilegal e acabou sendo preso. Abel o resgatou e Es, emocionalmente abalado, abraçou Abel e chorou. De volta à casa de Abel, ele perguntou a Es sobre Camila, e ele admitiu que as coisas não tinham dado certo. Abel então compartilhou como seu próprio casamento havia terminado porque ele priorizou as corridas em vez da família. Ele disse a Es que poderia ficar o tempo que precisasse. No dia seguinte, Dean visitou Es para se desculpar pela briga. Ele falou abertamente sobre seu pai abusivo, explicando que esse relacionamento o fez acreditar que não seria um bom pai para ele, por isso optou por sair, pensando que seria melhor para Es e sua mãe. Es ouviu e disse a Dean que estava começando a entender quem ele realmente era. Abel mostrou a Es sua coleção de motos e o encorajou a continuar correndo, dizendo que ele era bom nisso e que deveria seguir em frente. Mais tarde, Es foi se desculpar com Camila, mas ela não estava interessada em conversar. Ele falou sobre sua próxima grande corrida e expressou seu desejo de que ela e Léo estivessem lá. No entanto, Camila explicou que não suportava a ideia de vê-lo arriscar sua vida na pista todos os dias, e voltou para casa. No dia seguinte, enquanto Es se preparava para a corrida, ele notou que Dean estava lá também. Quando ele perguntou por que Dean estava ali, ele revelou que também iria correr. Pouco antes do início, Es viu Camila na plateia, que gritou para ele demonstrando apoio. Quando a corrida começou, Es e Dean rapidamente se destacaram, lutando pelo primeiro lugar. Porém, perto do final, Dean perdeu o controle, saiu da pista e caiu de forma grave. Com Dean fora da corrida, Es cruzou a linha de chegada como vencedor. Dean estava sendo levado para receber atendimento médico, mas levantou a mão para parabenizar Es, que retribuiu com um aceno. O filme conclui com todos comemorando a vitória de Es. Camila chegou à pista e o beijou, marcando um momento de reconciliação e triunfo.